Olá, eu sou Mili Freire, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é a continuação do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. O capítulo 6 começa com Jesus ensinando aos discípulos que não devem fazer caridade diante dos homens para serem vistos por eles, pois estes que ajudam os necessitados, querendo glória para si, não herdarão o reino dos céus. É bom lembrar que todos os ensinamentos de Jesus direcionados aos discípulos é também para nós. No versículo 3 do capítulo 6, Jesus nos ensina que quando ajudamos os necessitados, não devemos anunciar com orgulho o que fizemos, mas devemos fazer por amor e compaixão, que a nossa recompensa vem de Deus. Ele diz que o que damos aos pobres em secreto, Deus também nos abençoa publicamente. No verso 5, Jesus nos ensina que quando orarmos, não devemos orar em público para sermos vistos. Ele diz que isso é hipocrisia e estes não são dignos de receber as bênçãos divinas do Senhor, e não há para estes galardão no céu. Então Jesus diz que devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor em secreto, e o Senhor nos ouvirá e nos recompensará. Ainda sobre a oração, ele diz que não devemos usar repetições como os descrentes. Em seguida, Jesus afirma que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Do versículo 9 ao 13, Jesus ensina a oração conhecida como Pai Nosso. Depois Jesus fala sobre o perdão e ele diz que para sermos perdoados por Deus, devemos ter um coração perdoador. E se não perdoamos nossos irmãos, não somos dignos do perdão do nosso Pai que está no céu. Do verso 16 ao 18, Jesus nos adverte sobre a prática do jejum. E novamente ele diz que não devemos nos mostrar buscando glória diante dos homens. O jejum é uma forma de humilhação e também uma forma de devoção a Deus. Deve ser algo exclusivamente para Ele e não para mostrar para os outros que estamos naquele momento, pois aquele momento ali é entre a pessoa e Deus, entre o Filho e o Pai. Quando jejuamos, o nosso corpo se sente fraco. É uma maneira de nos lembrar da nossa fragilidade diante da grandeza do Criador. O nosso corpo enfraquece, mas o nosso espírito é fortalecido por Deus. Do verso 19 ao 24, Jesus diz que não devemos colocar o nosso coração nas coisas passageiras. Quando ele diz não ajuntem tesouros na terra, não quer dizer que não podemos trabalhar e conquistar nossas coisas. Nós devemos trabalhar sim, mas Jesus está dizendo que não devemos colocar as coisas terrenas acima das coisas eternas. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo escreve aos Colossos dizendo: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. E voltando para Mateus 6, está escrito que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Depois Jesus fala que os olhos são a candeia do nosso corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se forem mal, todo o corpo será trevas. Essa palavra de Jesus me lembra que somos templo de Deus. Os nossos olhos são como as janelas do templo. E como templo do Senhor, tudo em nós deve ser santo, purificado. Então devemos ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos, para não tornar impuro o templo do Senhor, que somos nós, que devemos ser santos. No versículo 24, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, e ele se refere ao dinheiro como um Deus. Versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque
ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon significa dinheiro, riquezas. Por isso Jesus diz que não devemos adorar as riquezas e a Deus, pois a nossa adoração deve ser exclusivamente do nosso Senhor. No versículo 25, do 25 ao 34, Jesus fala sobre a ansiedade. E ele diz que não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer ou de vestir. Não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, pois Deus cuida de tudo para nós. Vale a pena você ler e meditar nessa passagem. Jesus diz que o corpo é mais importante que as vestes, então entendemos que o mesmo Deus que nos criou cuidará de todos os detalhes. Jesus nos traz o exemplo das aves, que não plantam e nem ajuntam mantimentos, mas Deus nunca lhes deixa faltar o alimento. Jesus nos lembra em suas palavras que nós somos a criação de maior valor do nosso Deus, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Jesus também nos dá o exemplo dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã já secam e morrem. E Ele diz que nem Salomão se vestiu com tanta perfeição. E se Deus cuida tão bem da erva do campo, que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo, cuidará muito melhor de nós. Só precisamos ter fé e não deixar a ansiedade tomar conta de nós. Jesus diz que a ansiedade nos deixa inquietos, pois queremos antecipar em nossas vidas coisas ou acontecimentos pelos quais não temos controle. E Jesus, como sempre, está certo em suas palavras. Quantas vezes vemos pessoas sofrendo por conta da ansiedade? Infelizmente, esse é um sentimento que tem tomado conta de muitas pessoas, mas se nos entregarmos a Jesus e confiar que Ele está no controle de tudo, não vamos sofrer por antecipação, não vamos sofrer pelo dia de amanhã. Vamos confiar que Ele cuidará de cada detalhe das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreve no canal e deixa um comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.